Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é Os Dois Maiores Pecados. Irmãos, e quando a gente fala sobre pecados maiores, pecados menores, isso aqui, esse texto de forma especial, ele está sendo um contraponto para os dois grandes mandamentos. A gente sabe que na Bíblia tem muitos pecados. Fala que o maior pecado é a inveja, o outro fala do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Fala que a idolatria é um dos pecados piores, onde tira Deus do centro. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque o verso para memorizar, o verso que foi colocado aqui no Salmo 135 é dando ênfase para que a pessoa não continue confiando em deuses criados por mãos humanas. O próprio texto do livro de Isaías descreve que eles têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não vê, não ouvem. Então, assim, têm olhos, mas não veem. Isso é uma definição de que aquilo é uma obra morta. Ninguém cria um Deus. O ser humano pode criar um Deus. Isso não existe. Mas, lamentavelmente, a incoerência é muito grande em relação a isso. E as pessoas creem, Satanás é muito astuto nesse aspecto, porque sabe que assim fazendo, Deus é retirado do centro. Olha o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti. O segundo é semelhante a esse, né? Imagem de escultura. Ou seja, Deus não deve ser adorado através de representações. O que quer que seja, um crucifixo, um quadro de Jesus, não. Deus nunca deve ser adorado através de representações de imagens ou coisas semelhantes. Devemos, de forma inteligente, clamar a Deus em oração, crendo que Ele de fato está ali presente, sem se materializar. Sem se materializar. O ser humano ele é muito materialista até nesse aspecto também. Olha para o povo de Israel quando sai do Egito. Eles sentiram tanta falta de Moisés e não tinham visto nada em relação a Deus naquele período de 40 dias, que eles criaram um Deus. Fizeram lá um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo, dizendo: este é os deuses que nos tirou do Egito. Olha que grande absurdo. Então, assim, no Salmo 135 é retratado que a idolatria ela é demonstrada por uma ausência de amor. Um ídolo toma conta do lugar de Deus no coração. É assim mesmo que acontece. As pessoas começam a colocar Deus em um plano tão secundário que aquilo da qual eles estão reverenciando passa a ser uma prioridade. O outro pecado, aqui então nós entendemos o seguinte: o primeiro pecado maior é o pecado da idolatria, onde Deus é retirado de foco. E se a pessoa tira Deus, como ela pode de fato demonstrar que o ama, se ele não faz mais parte do centro do coração? Consequentemente, o próximo é semelhante a esse. Quando a pessoa, irmãos, ela não tem amor a Deus, não existe como ela ter amor ao próximo. Porque assim como ela materializa a Deus em relação às coisas que elas criam, o ser humano passa a ter uma importância secundária, porque os valores materiais passam a ter uma outra diferença, uma outra importância, melhor dizendo. É como se diz, né? Existem três prioridades na vida do ser humano. A primeira, devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas no normal é bem diferente. Primeiro, adora-se as coisas, amam-se a si mesmo e usam as pessoas. E Deus não faz parte disso. Entende? Veja como é um contrassenso. Adora-se a si mesmo, ama-se as coisas e usam as pessoas. Não deveria ser, o correto era amar a Deus, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Aqui tem um texto do livro de Romanos que descreve que o amor não faz mal ao próximo. E você lembra que em Mateus 25:40, Jesus vai chegar a dizer para aqueles que estão à sua direita, falando das ovelhas: vocês, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e vocês me vestiram. Aí eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Aí ele dirá: quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes: apartai-vos de mim, maldito, porque tive fome e não me deste de comer. Sabe, irmãos, o auxílio ao próximo demonstra de fato que você tem o amor de Deus no seu coração. O amor a Deus, ele é uma consequência, o amor ao próximo, ele é uma consequência de que você ama a Deus de verdade, porque você vai fazer valer a condição que ele está passando. Olhe para Jó, no capítulo 31 de Jó, verso 13 a 20, quando Jó fala assim: eu auxiliei as viúvas, eu fiz com que os órfãos se sentissem abrigados em minha casa, eu dei alimento para os necessitados. Jó, também para variar, tem mensagens importantes nesse sentido. Então, que eu e você temos a devida consideração de que os dois maiores pecados envolvem a idolatria
e a ausência de misericórdia e compaixão para com o próximo. E eles dois um ferimento, né? É uma transgressão aos dois primeiros mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que eu e você não venhamos alimentar esse tão grande pecado, esses tão grandes pecados, porque eles, de acordo com o texto que foi lido, nos isentará da salvação eterna, do céu que Deus está preparando para mim e para você. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus, a termos amor no coração ao Senhor, pois a Tua palavra nos diz que o amor ao Senhor, o amor ao próximo, não lhes causa mal. E o próprio texto de João enfatiza que o amor, na verdade, ele é demonstrado em fazer o bem ao próximo. Que nós, Senhor, tenhamos o cuidado para não sermos deslizados, não cairmos na transgressão de um suposto amor ao próximo com aparência, pois a aparência, Senhor, ela irá cair, mas aquele que faz a Tua vontade permanecerá para sempre. Perdoa nossos pecados, nos dá um dia com a Tua paz, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.